Uma missão de libertação, que resultou em saques e outros atos de vandalismo em Magé. Após a instalação da sede do governo estadual em Petrópolis, em 20 de fevereiro de 1894, devido à transferência de Niterói, motivada pelos ataques da Marinha, foi autorizado o envio de 1.200 homens, liderados pelo coronel Godolphin para Magé. A missão era expulsar os marinheiros revoltosos que haviam invadido a cidade em 20 de novembro de 1893. A missão solicitada pelo Dr. Francisco Siqueira, presidente da Câmara de Magé, tinha como objetivo trazer a ordem, acabou se transformando em um episódio de violência e destruição. As tropas governamentais, compostas por soldados e milicianos, realizaram saques, incêndios e outros atos de vandalismo na cidade de Magé. A missão de libertação de Magé, que se transformou em um episódio de destruição, teve um impacto negativo na imagem do governo republicano e gerou revolta e indignação na população local. Os eventos de 1894 ficaram marcados na memória da cidade e se tornaram um capítulo importante na história de Magé. Para saber mais sobre o episódio Os Horrores de Magé, acompanhe a entrevista do correspondente do Jornal do Brasil, Tancrelino Leitão, que visitou Magé e conversou com o presidente da Câmara, Dr. Francisco de Siqueira, a respeito dessa destruição. Entrevista feita pelo repórter do Jornal do Brasil, Tancrelino Leitão ao presidente da Câmara Municipal de Magé, Dr. Francisco Ferreira de Siqueira, em 1894. O correspondente do Jornal do Brasil, Tancrelino Leitão, falando sobre o Dr. Siqueira. Fui uma das primeiras pessoas de quem ouvi falar em Magé. O seu sobrenome, Dr. Siqueira, era pronunciado por todos os evidentes sinais de grande estima e profundo respeito, e o Sr. Frutuoso de Souza prometeu-me logo apresentar-me a ele. Era preciso, porém, escolher uma hora mais cômoda, porque o Dr. Siqueira guardava o leito, atormentado por irritante moléstia. Esperei, e logo que ele foi informado da minha estada em Magé, da missão que ele me levava e meu desejo de conversar com ele, mandou-me gentilmente dizer que teria prazer em receber-me às 8 horas da noite. Efetivamente, a essa hora, apresentei-me em casa do ilustre médico, onde afavelmente fui recebido por um filho, e por um sobrinho, ex-delegado de polícia do lugar, e atual professor público. Momentos depois, se apresentou o respeitável cidadão e, apresentados reciprocamente pelo Sr. Francisco de Souza Leite, trocamos cordialmente os cumprimentos do estilo. Impressiona-me, agradavelmente a presença do Dr. Siqueira. Alto, magro, busto um tanto curvado, figura enérgica e bondosa, de distinção que o fizera simpático, e, fazendo-o estimar, impõe imediato respeito e súbita consideração. Conserva apenas o bigode completamente embranquecido, bem como o cabelo. Timbre de voz forte e suave, indica energia e decisão, palavra feita em conversação amena, num estilo agradável e simples. São estes os predicados impressionantes do homem a quem os seus concidadãos entregaram o bastão de chefe político, prestigioso, querido e respeitado por todos, amado pela pobreza do lugar, a quem não regatei o seu caridoso serviço médico, e, disseram-me também alguns mageenses, sempre com um pequeno donativo para dar aos pobres na sua bolsa. Se essa minha declaração lhe ofende, censura o Dr. Siqueira, os seus concidadãos, que quando falam dele, é sempre para elogiarem. Dr. Siqueira é o presidente da Câmara Municipal de Magé, cargo que ocupa já há alguns anos, não consentindo os mageenses que ele o deixe. Depois de ligeiras divagações, entramos no assunto de minha visita. Já está informado do que houve? Perguntou-me o Dr. Siqueira.
Já desejava ouvir o seu próprio testemunho, pois, além da posição que ocupa em Magé, sei que sofreu muito em seus bens, com a estada nesta cidade, das forças enviadas para desalojarem os revoltosos. Falou o Dr. Siqueira. Muito sofrimento. E não houve magiense que não fosse vítima de atrocidades que nunca supus fossem cometidas. Logo que os revoltosos aqui se estabeleceram, eu pedi ao governo do Estado e da União que enviasse forças que retomasse a cidade e garantisse a liberdade de Magé. Eu era abertamente contrário à revolta da esquadra, na qual não vi um motivo justo, uma bandeira, uma ideia nem princípio que a justificasse. Eu era amigo leal e dedicado ao governo, e cidadão ordeiro, não podia estar, senão ao lado de autoridade legalmente constituída. Reiterei os meus pedidos de forças ao governo, no caráter oficial de presidente da Câmara Municipal de Magé, e particularmente por intermédio de amigos, sem obter resultados. À vista disso, e receando alguma violência por parte dos revoltosos, decidi retirar-me de Magé, para não sancionar com a minha presença a indébita ocupação do município. Forças que tinham por fim destituir as autoridades legais, como aconteceu com o juiz municipal, José Álvares da Silva Campos, e o promotor público da comarca, Homero de Souza Mendes. Foram presos e conduzidos para bordo da esquadra, por ordem do contra-almirante Saldanha da Gama. Foram somente essas as violências praticadas pelos revoltosos? Não. Houve também a retirada do dinheiro da Câmara Municipal, que lavraram um termo, que foi assinado pelo vice-presidente em exercício, e demais vereadores e outras pessoas. Os revoltosos pegaram todo o dinheiro que encontraram? Não. Deixaram 6 contos pertencentes à Casa de Caridade. Esse dinheiro foi retirado mais tarde, pelas tropas do governo, que arrombaram o cofre, como o senhor deve ter visto. Essas arbitrariedades cometidas foram efetuadas pela gente da esquadra? Não. A ser os 2 fatos que mencionei, os marinheiros do senhor Saldanha não praticaram um desacato. Garantiu sempre a propriedade, segundo todos aqui me têm informado. Como já lhe disse, eu retirei-me logo de Magé e somente voltei depois da entrada das forças legais do governo. E que impressão lhe causou o aspecto da cidade quando ela tornou? Os revoltosos a respeitaram, como todos dizem. E as forças legais do governo? Como procedeu? Foi horrível o que vi. Queixas de todos os cidadãos, casas arrombadas, o saque em toda a sua hediondez. Enfim, tudo o que o senhor viu e já sabe. A minha casa estava em mísero estado, quer interna, quer externamente. No entanto, julguei do meu dever ir cumprimentar o coronel Godolfin, e felicitei-o pelo restabelecimento da lei. Não o conhece? Não. É um homem de trato áspero, e recebeu-me mal, e sem delicadeza. Julgou talvez, que tratava com pessoa acostumada a grosserias. Isso afinal, não me incomodou. Quando ponderei a ele os desatinos que haviam se praticado, ele disse-me, com jactância, imprópria e descabida: eu vim destruir Magé, são as ordens e instruções que trago. Retirei-me, e fui a Santo Aleixo, onde estava com minha família desde que abandonei a cidade. Quando saí pela primeira vez, deixei minha casa guarnecida de todos os móveis que possuo. Louça, roupas, objetos de prata para serviço de mesa, e de toalete, e as joias de minha família, tudo acondicionado nos seus lugares de costume, deixando aliás em minhas gavetas, as competentes chaves. Eu nada temia, porque da população de Magé,
Eu estava certo que seria antes uma garantia, e guarda vigilante dos bens de todos os seus concidadãos, dos revoltosos da Marinha. Eu era testemunha do procedimento deles durante os dias em que ainda me conservei na cidade. E, das tropas do governo, quando elas viessem, eu só tinha a esperar maiores e mais completas garantias, porque é essa a missão que as devia conduzir, e a todos os pontos onde perigasse o domínio da lei. Infelizmente, assim não aconteceu. Quando eu assisti à arrumação de alguns objetos para uso da família em Santo Aleixo, meu filho ponderou-me a conveniência de levar as nossas joias e mais objetos de valor, e guardar melhor outras. Achei desnecessária semelhante medida, porque eu só poderia antecipar dos revoltosos. Esses, porém, ainda não tinham dado lugar a que eu os temesse como ladrões e violadores do domicílio alheio. Demais, eu confiava na próxima remessa de forças do governo, e ali então, eu viria a tomar conta de meu lar, com todas as garantias de que a lei me cerca, e que é dever restrito do governo mantê-la em toda sua plenitude. Com o meu regresso, a desilusão foi completa. Nada foi respeitado, não obstante eles terem feito de minha casa quartel-general. Ao chegar pela segunda vez de Santo Aleixo, encontrei-a ocupada pelo Sr. Tenente Coronel Rocha, que me declarou ter se apossado de minha casa para o comando da praça, por ser a melhor e mais vasta. Supus que aquela ocupação fosse uma garantia, e por isso mesmo, não quis retirar minha família de Santo Aleixo, onde estava tranquila e bem acomodada. Apesar de terem se apoderado de sua residência, e se servido de seus móveis e utensílios, nem por isso os respeitaram. De modo algum. Apenas as cadeiras e as mesas de que precisavam para sentar-se e escrever. E as joias e objetos de valor foram poupadas das gavetas onde estavam guardadas. Pelo contrário, das gavetas em que pendiam as chaves foram retiradas as joias, e de outras, que estavam trancadas, apoderaram-se procedendo ao arrombamento das fechaduras, arrebentando a frente da gaveta, ou o tampo das mesas, a sabre ou a machado. Ainda encontrei restos desses destroços, alguns impossíveis de reparar, outros que ainda consegui recuperar, e que ainda me servem. Quem julgue o Dr. Siqueira, que tenha feito toda a destruição? De algumas, tenho informações diretas e precisas, como vai ver, de outras refiro os fatos, com as circunstâncias que os acompanharam, e a dedução não será difícil. Encontrei tudo o que me pertence destruído: camas, guarda-louças, porcelana, guarda-roupa. Teve os pratos quebrados, e dele retiraram tudo que lá existia. Algumas pratas que tinha, desapareceu completamente, e a esse propósito, vem lembrar-me uma circunstância curiosa. Essa prata foi apreendida em Suruí pelo Dr. Edviges de Queiroz, que a reconhecendo, e sabendo do que se passava, enviou-a de volta para Magé. Achava-se ela, acondicionada em um saco, destinada à capital federal, juntamente com outros objetos, todos timbrados com iniciais, que se tornaram bem conhecidas nessa cidade. Recambiada a prata, foi ela entregue nesta casa, quartel-general do comando, como já se sabe, e recebeu-a pessoalmente o comandante Rocha, em presença do meu amigo e então vice-presidente da Câmara em exercício de Magé, o Jamor Manuel de Castro. Fui informado do ocorrido, no mesmo dia, por um recado particular do Dr. Edviges e por amigos. À vista disso, no dia imediato, vim procurar o Rocha, e esperei em vão que ele me falasse na entrega da prata. Retirei-me, e voltando depois, ele mostrou-me uma bandeja e um bule de prata, completamente amassados e quebrados, e que eu reconheci serem meus, e me perguntou com desembaraço:
Pois, se são seus, mande-os retirar, e se não os quer, diga, porque o governo precisa muito de dinheiro. São palavras textuais, que pode o senhor repetir? Acrescentou-me o Dr. Siqueira. E foi tudo que vi dos meus objetos de prata, e até hoje, ainda não tive notícias deles. Pelo que fica dito, poderá-se concluir, quem foi raptor da prata e que destino ele teve. Indagações posteriores, me fizeram conhecer que o encaixotador, o arrumador do que havia em minha casa, de valor, era um tal Panasco, pessoa de confiança do comandante militar, e cujo único serviço durante o tempo em que esteve, foi no quartel-general, arrumar fardos e fazendo-os remeter para outros pontos. Eram remetidos esses objetos para fora da cidade, às ocultas, ou por meios comuns? Completamente às claras, aproveitando-se para isso, as tropas de animais que vinham de Suruí, da raiz da serra, ou de outros lugares traziam gêneros para as forças aqui estacionadas. Os animais vinham conduzindo munições de boca. E voltavam mais carregados ainda de despojos, bem acondicionados em caixões, em fardos, montadas e guiadas por soldados, sendo vistos alguns oficiais irem com o carregamento dos animais, aqui em plena rua, sobre a calçada desta e de outras casas. O que poderiam levar de Magé, em tão repetidas vezes e em tão grande quantidade? As tropas vinham de 2 em 2 dias e nunca regressavam senão, com um carrego maior do que o que haviam trazido. Quanto às joias, doutor, soube de alguém que as tivesse furtado? As joias foram roubadas pela gente que estava aqui aquartelada e que entrava e saía como senhor e possuidor. Não posso precisar o nome, porque não sei. Há porém um caso, que chama a atenção, e dá margem para a descoberta dos gatunos. Uma ocasião, dirigiu-se a mim, o alferes Jacinto, do 82º da Guarda Nacional do Estado do Rio, e que é morador no Pilar, e me disse o seguinte, mostrando um relógio que tirara do bolso do colete. Doutor, soube que esse relógio é seu. Jogando com um soldado, ele deu-me em pagamento de 60 mil réis, que havia perdido, e me disse que o havia tirado de sua casa. Por isso, venho lhe oferecer, se quer me dar, 100 mil réis por ele. Lhe entrego. Senhor alferes, respondi-lhe eu, tenho perdido tanta coisa por estragos e furtos feitos pelos seus soldados, que em nada me incomoda perder mais um relógio. E o dispensei. Obrigado, disse-me satisfeito, e se retirou consultando que horas eram. Já vê, o senhor, que eles aqui, não faziam mistérios dos furtos, e depredações, que eram cometidas, e alguns até ostentavam como o alferes Jacinto. Esses foram os fatos, que se deram comigo afora. Alguns outros, aqui, não liguei importância, porque os considerei como produto legítimo da baixa procedência, dos que os praticavam. Os meus concidadãos, todos sofreram horrores. Não se pode descrever o que ficou sendo Magé depois da entrada das forças legais, e o que se fez durante a estada dela, nesta infeliz cidade. Eu vi os destroços, as devastações, os restos da mais selvagem destruição que pode imaginar. Falaram-me, doutor, em violação de mulheres, prostituição de virgens, entre elas, de menores. Poderá Vossa Senhoria adiantar-me alguma coisa a esse respeito? Ouvi contar muitos casos por pessoas insuspeitas acima de toda dúvida. De um caso, porém, eu sei que de fonte limpa, foi o defloramento da menor Amélia, filha de Eufêmia, de tal, porque eu fui perito no exame de corpo de delito praticado para o processo, que foi instaurado contra o autor do selvagem ato, um soldado. Foi meu companheiro o doutor Torinho Bittencourt, médico do exército. Afirmam muitos outros casos que eu apenas posso dizer que sei, por ouvir dizer. O doutor Siqueira sentia-se já fatigado, pois o seu estado de saúde era bom, e conheci que a sua gentileza e amabilidade em receber-me
e dar-me informações, estavam exigindo dele um sacrifício. Sempre correto, e de modo fidalgamente distintos, atendia com cortesia as minhas perguntas. Não me era permitido abusar de sua delicadeza. Demais, o essencial estava sabido, e já eram 9 horas da noite. Trocamos ainda ligeiras observações, e convidei os amigos, que me haviam acompanhado à casa do ilustre médico, para retirarmos-nos. Fixamos as nossas despedidas, e eu saí duplamente satisfeito. Tinha feito o conhecimento recomendável por todos os títulos, que me havia prendido nas malhas de sua irresistível simpatia, e colhera para o Jornal do Brasil, um testemunho valiosíssimo, sobre os fatos, que fora sindicar, e que ali, ficam transcritos. Um século após os fatos, que resultaram na invasão a Magé, o Jornal do Brasil publica a matéria sobre essa invasão.